Olá, amigos do Estação Enem, bem-vindos a mais um programa, esse programa aqui que foi feito justamente para você que vai prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, a aula de matemática com o professor Mauro Almeida promete. Então, vamos agora começar essa aula. Olá, caros alunos. Eu sou o professor Mauro Almeida e faço parte do grupo Rosana Bastos, trabalhando com a disciplina Matemática. É com muita alegria que a gente faz a nossa segunda participação aqui no programa Estação Enem, da TV Grão Pará, hoje para falarmos da competência 4, proporcionalidade. Vamos acompanhar aí nos slides. O que diz a competência 4? Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e solução dos problemas do cotidiano. Nós vamos focar fundamentalmente uma habilidade dessa competência, que é a habilidade 15, identificar uma relação de dependência entre grandezas. Aí nós vamos entrar em física, né? Nós vamos construir essa relação de interdisciplinaridade. Então nós criamos aí algumas situações importantes para que o aluno possa compreender melhor. Situação 1, grandezas diretamente proporcionais. Então observe aí essa tabela no slide, em que ela mostra o deslocamento de um móvel em função do tempo. Nós temos aí o móvel se deslocando 4 metros a cada 2 segundos. Então nós consideramos aí a posição inicial, deslocamento 0, tempo 0. Tá? 2 segundos depois ele se deslocou 4 metros, mais 2 segundos, mais 4, aí chega a 8, mais 2 segundos, 6 segundos, mais 4, ele chega a 12. Então, se nós analisarmos aí, essa tabela representada matematicamente, nós temos essa situação. A razão entre o deslocamento e o tempo é uma constante. Observe lá, 2. E a expressão que faz essa relação é y igual a 2x. Quando a razão entre duas grandezas é constante, nós estamos diante de duas grandezas diretamente proporcionais. Tá? Vamos analisar aí graficamente essa situação. Tá? Observe lá então, deslocamento 0, tempo 0, tá? E o deslocamento em função do tempo. Então perceba que nós temos aí uma reta passando na origem. Tá? Então essa aí é a noção de grandezas diretamente proporcionais. Vamos analisar uma outra situação, situação 2. Grandezas inversamente proporcionais. Temos aí uma outra tabela que exibe a velocidade y de um móvel em função do tempo x. Velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. Tá? Então vamos analisar que para um móvel percorrer 240 km, ele imprima uma velocidade de 40 km por hora. Então ele vai tirar isso aí em 6 horas. Se ele imprime uma velocidade de 60, ele vai completar esse percurso de 240 km em 4 horas. 80 em 3 horas, 120 em 2 horas. Então perceba que nós temos aí a relação entre a velocidade e o tempo. Neste caso aí não é mais a razão constante. Nós temos aí o produto constante. Então nós temos aí uma situação de proporcionalidade inversa. Então não esqueça, grandezas diretamente proporcionais, razão constante. Inversamente proporcionais, produto constante. Diretamente proporcionais, gráfico, a reta que nós mostramos lá na situação 1, passando na origem. E aí, na situação 2, nós temos aí um ramo de hipérbole, né? Que é a representação gráfica da proporcionalidade inversa. Então essa aí é a primeira noção que nós queremos passar para você da classificação das grandezas direta
e inversamente proporcionais. Tá? Bem, o que normalmente acontece na prova do Enem? Vamos analisar aqui outra situação. Nesta situação 3, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a relacionar duas ou mais grandezas tendo a expressão matemática, né, que as relaciona. Então, por exemplo, nós temos aí, no primeiro item da situação 3, a fórmula física da força gravitacional. Tá? G, constante gravitacional, Mzão e Mzinho, as duas massas, produto das massas, sobre o quadrado da distância. Tá? Então, o que nós vamos fazer, o que fica mais fácil fazer para nós fazermos a análise da classificação dessas grandezas envolvidas nesta expressão? Nós vamos isolar a constante gravitacional. Então, o quadrado da distância que você observa aí, dividindo, ele passa multiplicando a força, e o produto das massas, multiplicando a constante, passa dividindo. Aí nós temos a constante isolada. Tá? Bem, se alguém chegar com você e perguntar qual é a relação de proporcionalidade entre a força e a distância, você vai dizer que não existe. Existe relação de proporcionalidade, sim, entre a força e o quadrado da distância. E como o produto é constante, essa proporcionalidade é inversa. Já em relação à força e o produto das massas, o que é constante? A razão. O que foi que nós falamos lá na situação 1? Que quando a razão é constante, a proporcionalidade é o quê? Direta. Então, na fórmula da força gravitacional, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional ao produto das massas. Eu criei uma situação aí nessa figura, no item 1, de dois corpos orbitando a Terra. Você pode perceber que o corpo A ele está mais próximo da Terra do que o corpo B. O que significa? Como a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então é óbvio que como o corpo A está mais próximo, a força de atração que a Terra exerce sobre o corpo A, ela será maior do que a força que a Terra exerce sobre o corpo B. Justamente por quê? Porque aí, quanto menor a distância, maior o módulo da força. Vamos agora para o item 2. Né? No item 2 da situação 3, nós temos aí a resistência elétrica de um fio condutor, que é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área da secção transversal. Quem é a constante nesta expressão? É o ρ, que é uma letra grega e ele representa a resistividade. Essa constante ela depende do material de fabricação do fio. Quando você isola essa constante, você passa evidentemente a área que está dividindo, multiplicando a resistência, e o comprimento que está multiplicando passa dividindo. Aí você tem a constante isolada, como aconteceu no item 1. Então vamos analisar agora qual é a relação de dependência entre as grandezas envolvidas nesta expressão. Tá? Note que o produto da resistência pela área da secção transversal do fio é constante. Isso significa o quê? Que como o produto é constante, como nós vimos na situação 2, a resistência e a área da secção transversal do fio são grandezas inversamente proporcionais. Já a resistência e o comprimento são diretamente proporcionais. Por quê? Porque a razão é constante, como nós vimos lá na situação 1. Bem, vamos chamar agora os nossos comerciais e, após os comerciais, nós voltaremos para o item 3 da situação 3. A professora Rosana Bastos fez parte da minha longa jornada do vestibular. Essa jornada não foi fácil e foi muito longa, porém ela me deu a mão e me auxiliou, junto com a equipe do Grupo RB, a alcançar esse meu sonho. Hoje, aprovada em medicina e cursando como acadêmica, eu estou muito feliz e realizada e convido você a vir realizar o seu sonho também. Para finalizar, nós temos mais um item aí, 3, onde eu pego 3 grandezas, x, y e z, e faço a relação entre elas através dessa expressão matemática aí. Aquele k é uma constante. Você vai perguntar, qual é a relação de proporcionalidade entre x e y? Como eu já alertei lá na situação anterior, não existe.
Existe relação de proporcionalidade entre o quadrado de x e o cubo de y. E essa relação ela é o quê? Inversa. Porque o produto é constante. Se alguém chegar com você e perguntar, por exemplo, qual é a relação de proporcionalidade entre o cubo de y e a variável z? A razão é constante. Então você tem aí uma relação direta. Esperamos ter contribuído e desde já agradecemos muito ao Grupo Rosana Bastos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na TV Grão-Pará, esclarecendo essas dúvidas, dando essas dicas super importantes para a prova do Enem. Um abraço.